Oi pessoal, eu sou a Luciana Dal Ponte e hoje eu vou fazer uma videoaula diferente. Surgiu a encomenda de uma pintura de toalha de banho com o nome. Então eu vou explicar direitinho para vocês como é que eu faço para centralizar bem certinho aqui, né, o nome da pessoa e depois como é que eu coloco os detalhes, né, os arranjos aqui na toalha. No caso aqui, o nome está sendo bem no centro da toalha. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, centralizar o desenho, no caso o nome. Ó, aqui eu coloquei com 2,5 centímetros. Então, tem que ser a mesma coisa aqui em cima, 2,5 centímetros. Então, eu uso a régua transparente, né, para mim poder ter a visão melhor aqui no caso, para eu poder centralizar o risco. Então, eu coloquei aqui o nome e estar com 2,5 centímetros em cima e embaixo. Daí, o que eu faço? Eu venho aqui e meço também a parte aqui do lado, tá? No caso aqui tá meio ruinzinho pra ver. Ó. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui na câmera, no suporte aqui do celular, né? Ó, daí aqui eu também vou precisar medir, tá, pessoal? Então, aqui, ó, eu tenho 26,5 centímetros para cada lado. 26,5 centímetros para esse lado e a mesma coisa esse lado, tá? 26,5 centímetros. Daí, o que eu faço? Quando eu centralizei bem o nome, coloquei o nome aqui, tá? Coloquei o nome aqui, centralizei. Tem a mesma medida para cima, a mesma medida para baixo. E para os lados, eu venho aqui e colo, tá? Esse, no caso aqui, o nome eu imprimi, né, na impressora. Daí, eu venho aqui e colo com a Durex, tá? E depois pego carbono, no caso aqui eu estou usando carbono de papel contínuo, tá? E venho aqui embaixo do nome, ali que já está coladinho, ó. E coloco aqui o carbono embaixo. E depois eu prefiro usar a caneta para poder riscar aqui certinho, porque ela, no caso, ela desliza melhor, né? O lápis também dá, mas só porque o lápis tem que fazer mais força, apertar mais, e ele, no caso, ele trava mais aqui no papel. Então, eu prefiro usar a caneta, tá? Daí é só vir aqui, ó, e riscar certinho aqui o nome. Tá? Com a caneta mesmo. Só vir aqui e riscar, que vai passar ali embaixo certinho com o carbono. Eu vou terminar agora de riscar aqui o nome e depois eu volto dando mais algumas explicações, mais algumas dicas. Prontinho. Já passei o nome com o carbono, tá? Essa toalha de banho vai ser com tema infantil, da galinha pintadinha. Então, agora eu vou elaborar ali certinho o desenho, ver o que eu vou colocar desse lado, o que eu vou pôr desse lado aqui também. E depois eu venho mostrando para vocês o desenho já, a toalha completa. Bom, pessoal, agora eu já fui na internet, já peguei alguns riscos da galinha pintadinha. Esse outro risco aqui já estava pronto, como está aqui mesmo. Esse aqui, no caso, eu juntei os riscos, né? Esse aqui é um e esse aqui é outro, que tá no Google. E eu já passei pro papel manteiga, agora é só transferir aqui pra toalha. Então, eu coloquei aqui, onde mais ou menos eu achei que deveria colocar o risco. Agora, eu coloquei um peso aqui para que não saia aqui o papel manteiga, né? Agora, eu vou colocar o carbono aqui embaixo, tá? Pessoal, esse vídeo são para as pessoas que estão começando, né? Então, tem que explicar desde o começo como eu estou fazendo, tá? Então, agora eu coloquei o carbono.
e eu vou riscar todo o risco. Aqui no papel manteiga, eu risco com um lápis 6B, tá? Ali, quando foi para colocar o nome, eu risquei com a caneta, porque a caneta desliza mais no papel. Mas aqui, como é papel manteiga, o lápis 6B é melhor para riscar. Mesmo porque se você passar com a caneta aqui, ela vai acabar manchando aqui, borrando. Porque o papel manteiga, ele não absorve tanto a tinta, né? Da caneta. Então, é preferível que faça com lápis 6B. Então, agora aqui eu vou transferir o risco para a toalha e depois eu volto explicando como é que eu vou fazer o resto. Bom, pessoal, aqui o outro lado da galinha pintadinha já pintei, tá? Ó, ficou desse jeito aqui, tá? Agora eu vou pintar o outro lado. Vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Então, assim, ó, pra fazer a galinha pintadinha, eu usei a cor azul bebê de fundo, tá? Eu passei toda uma base de azul bebê e depois eu vim fazendo sombra em alguns lugares com azul turquesa. Deixa eu confirmar aqui pra ver se é o mesmo. Não, desculpa, é azul cerúleo. Depois eu vim fazendo uma sombra com azul cerúleo, tá? Então, agora eu vou passar toda a base de azul bebê e depois eu venho fazendo, escurecendo aqui algumas partes para vocês verem como é que eu faço. Vamos lá, então. Deixa eu passar aqui uma base de azul bebê. Eu estou pintando agora à noite. Então, provavelmente vai ficar sombra em alguns lugares, né? Ó, eu tô usando aquela misturinha, tá? Eu não vou passar no desenho, mas eu vou sempre umedecer o pincel na misturinha de aquarela silk com o diluente. Então, agora eu vou vir aqui e vou cobrir toda a parte azul da galinha pintadinha. Tá? Toda essa parte azul eu vou pintar ela com azul bebê. Feita a pintura, a base toda de azul bebê, né? Eu estava usando o pincel da Tigre, referência 815, número 8, com a cerda maior, mais comprida, ó, que eu gosto, no caso, para poder fazer o preenchimento do trabalho. Agora eu vou usar um pincel, esse também é da Tigre, referência 815, também o número 8, porém ele é podado, ó. A cerda dele tá mais curtinha. Fica melhor para fazer essa parte do contorno que eu vou precisar fazer agora, tá? Então, assim, ó, eu vou usar agora o azul cerúleo, apenas em um lado do pincel. Essa tinta, ela tem que estar bem diluidinha, para que possa pegar bem aqui a tinta, ó, na parte onde a gente vai fazer esse contorno, ó. Então, eu coloquei um pouquinho de diluente, tá? Para que a tinta não fique uma tinta muito grossa, porque eu vou precisar que ela penetre bem a tinta no tecido, tá? Para ficar essa parte aqui do contorno bem certinho. Bom, faço o contorno, dou uma puxadinha, porque não vai ficar esse tom de azul aqui, né? Ó, esse tom de azul bebê, ele vai ficar um tom mais puxando pro azul cerúleo. No caso aqui, foi só uma base que a gente colocou, né? Que no caso eu coloquei aqui. Já vou fazer esse outro lado aqui também. Ó, estou usando o pincel em pé. Ó. Depois eu vou trocar o pincel, vou pegar um pincel menor para fazer essa parte de dentro. Se precisar limpar o outro lado do pincel, você limpa o pincel também. Aqui é muito importante que o contorno fique certinho. Por isso que eu aconselho a dar uma diluidinha na tinta.
Se a tinta é novinha, ela é mais líquida, né? Mas se é uma tinta que já está usada já faz tempo, ela acaba endurecendo. E daí, na hora que você vai fazer aqui o contorno, fica uma tinta grossa e acaba não ficando o contorno certo, tá? Então, daí eu oriento a colocar um pouquinho da misturinha ou até mesmo um pouquinho de água. Ó. Opa. Aqui, como a pintura... Eu vou ter que puxar um pouquinho mais pra cá, ó. Pra não ficar o pincel muito aqui, que daí fica na frente, né? Porque a pintura tá bem aqui no canto. Ó, aqui a mesma coisa, ó. Eu viro o pincel pra fazer o outro lado. Ó. Eu já dou uma puxadinha aqui, porque no caso, essa parte aqui da galinha pintadinha está por baixo dessa outra parte, né? Eu já posso dar uma escurecidinha aqui. Então, mesma coisa aqui, ó. Já posso escurecer também essa parte aqui. Ó, toda essa parte aqui eu posso já ir escurecendo. Ó, esfumando. Uns dias esfumando, outros esfumaçando. Na verdade, o que importa é misturar bem a tinta, né? Onde precisa o contorno, sempre. Essa parte aqui, ela é mais escura. Aqui dentro também, próximo ao olho. Às vezes eu me distraio e acabo falando baixo. Aqui também, ó. Toda essa parte aqui tem que ser um pouco mais escurecida. Depois ainda vou vir com outra cor, que é o azul marinho, tá? Mas daí o azul marinho não vai ser em todos os lugares. Vai ser apenas em alguns lugares. Aqui o cerulho eu estou usando praticamente em todos os lugares, né? Não, porque eu estou mesclando com a cor de baixo. Mas o azul marinho depois vai ser só em alguns lugares onde eu preciso de mais sombra. Ó, aqui também é azul. Prontinho. Agora eu vou pegar o outro pincel, um pincel menorzinho, tá? Esse pincel aqui é da Condor, é número 4. Referência 454. Ó, agora eu vou pegar o azul marinho. Tirar um pouquinho do excesso de tinta aqui no pratinho. Tá? Em alguns lugares eu vou colocar mais sombra, ó, que tem muito excesso de tinta ainda no pincel. Tirei um pouco ali no paninho. Aqui perto da asa aqui da galinha pintadinha, da asinha dela. Aqui também, ó. Aqui um pouquinho. Nessa parte aqui também.
Mais assim pra dar profundidade, tá? Não é pra fazer contorno. E aqui embaixo também, dessa partezinha aqui. E aqui também. Se precisar molhar um pouquinho o pincel, só molhar um pouquinho ali o pincel e tirar um pouquinho o excesso, quando precisa. Mesclar aqui a tinta. Aqui, essa partezinha aqui, ela é mais escura. Ela puxa mais pro azul cerúleo mesmo, purinho. Com um pouquinho de azul marinho. É só ir fazendo umas voltinhas aqui com o próprio pincel pequenininho, ó. Deixa eu colocar mais cerúleo até, por sinal. Pode colocar um pouquinho de azul marinho para destacar mais, mas não muito. Que predomine mais o cerúleo. Lembrando sempre que essa cor que eu estou usando, né? Mas, tipo, vocês podem usar as cores que vocês estão acostumados a usar. Os pincéis que vocês estão acostumados a usar. Tem pessoas que já pintam também. E às vezes estão acostumadas a usar outro tipo de pincel. Usar outra tonalidade para fazer a cor aqui da galinha pintadinha. De repente usam outra cor. Daí vocês usam a cor que vocês estão acostumados a usar, a cor que gostam, né? Aqui é só uma sugestão. Agora aqui o olhinho eu já vou preencher ele todo de branco. Agora essa parte aqui também eu vou preencher toda de vermelho, ó. Preenchi todo de vermelho tomate, tá? Mas vocês usem também o tom de vermelho que vocês gostarem. Eu sempre uso o vermelho tomate, é uma cor que eu gosto de usar bastante. Agora, aqui, eu vou pintar com o amarelo ouro. Ó, vou fazer toda aqui a basezinha aqui com o amarelo ouro. Tá vendo como é bem simples de pintar? A galinha pintadinha. Não tem segredo nenhum. Mas é lógico que pra fazer essas pinturas assim, quando é de rostinho, quando é de bichinho, tem que usar os pincéis, tipo assim, ó, quando é um preenchimento maior, usar o pincel maior, quando é um preenchimento menor, tem que usar o pincel menor, porque senão dificulta mais o trabalho, né? Daí agora eu vou pegar o caramelo para fazer aqui a sombra do bico aqui da galinha pintadinha. Para colocar um pouco de sombra aqui. Ó, essa parte aqui eu fiz com caramelo. Tá? E aqui eu tinha esquecido, mas é uma partezinha também que vai o vermelho tomate, ó. Tudo isso com o pincel que eu falei pra vocês, número 4 da Condor. Ó. Lava o pincel. E já passa aqui também um amarelo aqui no pé aqui da galinha pintadinha. Amarelo ouro também eu estou usando aqui. E vou fazer a sombra com o caramelo também, tá?
Agora venho com o caramelo. Em alguns lugares também. E faço uma sombra para destacar melhor aqui o pé da galinha pintadinha. Dou uma secadinha no pincel e já venho com o vinho, porque mesmo que seja no caso, né, uma parte aqui pequena, ó, mas precisa ter também a luz e a sombra. Tudo isso é muito importante na pintura, luz e sombra. Mesma coisa aqui também. Esse lado aqui tá pegando mais sombra. Agora, eu vou pegar o pincel que eu uso sempre. Deixa eu ver onde é que ele está. O pincel da Tigre. Também o pincel filete. Tá? Ele é o número 2. Deixa eu só pegar o outro pincel dele aqui. Que tem um pincel bem grande também com... Deixa eu ver onde é que eu coloquei ele. Não tô achando ele. Eu queria indicar para vocês aqui a referência. Embora eu acho que não é todo mundo que se adapta com esse tipo de pincel, no caso, né? Por ele ser mais longo, ó. É a referência 440. Só que esse aqui, ele é mais longo ainda, ó. No caso, esse aqui é o número 4. Esse é o número 2. Eu uso para fazer olhinho, para fazer todos esses detalhes, sempre o número 2. Agora eu vou pegar um pouquinho de azul marinho. Colocar aqui, ó, um pouquinho de azul marinho. Tá? Um pouquinho da misturinha. Dar uma misturadinha para fazer o contorno em alguns lugares. Não é que eu vou contornar toda a galinha pintadinha, mas em alguns lugares eu vou precisar fazer um contorno nela. Então eu vou usar a cor azul marinho. No caso, vocês usem as cores que vocês estão acostumados a usar, né? Ó. Não é um contorno que eu vou usar em toda ela, tá? É só em alguns lugares. Só para destacar alguns pontos. Aqui, ó. Nessa parte aqui também, ó. Aqui é a mesma coisa. Aqui ela tem uma voltinha. Em alguns lugares eu gosto de usar um pincel para tirar um pouco do contorno, porque eu não gosto muito que fique assim aquela coisa muito certinha, muito contornada. Então daí dá uma desmanchadinha, ó, com o próprio pincel mais macio. Ó, só para dar aquela impressão de que não é aquele contorno, aquela... Eu acho que fica melhor. Ó, não é aquele contorno certinho, tá?
Ele é bem irregular. Aqui é a outra asinha dela. Aqui é um tupetezinho. Tupetezinho da galinha pintadinha. Aqui eu vou fazer só um contorno, mas depois, na verdade, eu vou usar o preto. Mas só pra... Ó, pode ver que todo esse detalhe eu faço com esse pincel, tá? Ó. Depois eu vou vir aqui com o preto e vou... Poderia vir direto com o preto, né? Mas eu gosto de fazer esse detalhe também. Agora eu vou pegar o pincelzinho menor, tá? Esse aqui é da Keramic, 3 tracinho 0. Com o preto pra fazer aqui o olhinho da galinha pintadinha. No caso aqui eu estou vendo a parte do risco embaixo, né? Só estou preenchendo com o preto, ó. A tinta tá um pouquinho grossa. Deixa eu dar uma diluidinha aqui. Que eu não gosto de trabalhar com tinta grossa. Aqui também. Aqui eu vou colocar o olhinho um pouquinho mais pra cima pra fazer de conta que ele tá olhando pra... Aqui pra... Pintinho. Vou deixar secar um pouco primeiro. Daí depois eu arrumo aquilo ali. Agora eu vou vir com o sépia. Mais diluidinho. Pra fazer aqui o pezinho. Ó, só fazer um contorninho nele. Também não precisa ser aquele contorno todo certinho em todas as partes, né? E aqui também no bico dela. Prontinho ali. Agora eu vou pegar um pouquinho de marfim. Colocar um pouquinho de luz aqui em cima, ó, no bico. Um pouquinho de vermelho e branco. Colocar um pouquinho também de luz aqui. O mesmo vermelhinho com o branco.
colocar um pouco de luz aqui em cima também na crista dela, né? Vamos ver se já secou ali, para eu poder colocar um pouquinho mais de branco aqui. Que ela possa olhar um pouquinho mais pra cima, porque senão dá a impressão de que ele tá olhando pra baixo. É que o risco é assim mesmo, né? Mas eu quero ver se eu consigo colocar um pouquinho mais assim, esse olhinho aqui pra cima. Não precisa necessariamente ser pra cima, né? Mas também não tão pra baixo. Agora eu vou pegar aqui o outro pincelzinho branco também, ó, pequeno também, pra fazer uns pontinhos brancos que tem aqui, ó. No caso aqui, opa. O pincel tava sujo com um pouquinho de vermelho. Só dar uma limpadinha aqui. Não tem problema nenhum. Não. O próprio azulzinho ali mesmo. Só para tirar aquela manchinha ali do vermelho que estava no pincel. Ó, então aqui tem um pontinho branco. Aqui outro pontinho branco. E aqui outro pontinho branco. É a mesma coisa do outro lado. Aqui um pontinho branco. Aqui e aqui. E embaixo também. Agora vamos colocar aqui o pontinho no olhinho, né? Pontinho branco no olhinho. Vou sentar aqui um pouquinho de luz aqui. Pronto. E agora o pintinho. A base dele é toda amarela. Amarelo canário e amarelo ouro. Então, agora eu vou fazer tudo aqui a base dele com amarelo canário e amarelo ouro, tá? Bom, pessoal, aqui eu já dei uma adiantada para o vídeo não ficar muito grande, mas com certeza ainda vai ficar grande porque são bastante detalhes, né? Ó, aqui eu fiz praticamente todo a base com amarelo ouro. Coloquei nessa parte aqui, ó, mais clara, o amarelo canário. E aqui uma misturinha de amarelo canário com marfim. Aqui dentro, nessa parte aqui, ó, mais clarinho. Agora, eu vou escurecer com o siena. Aqui o olhinho eu já coloquei a parte do branco, tá? Pra ir secando. Ó, aqui eu estou colocando siena, pra colocar a sombra. Ó, toda essa partezinha aqui eu também já estou colocando a sombra com siena, tá? O que fica por baixo eu já estou colocando o siena aqui, ó. Eu só vou dar uma escurecidinha aqui próximo
do olho aqui, dessa parte aqui. Aqui também no tupetezinho. Tupetezinho do pintinho. Aqui também um pouquinho na sobrancelha. Aqui também um pouquinho no cabelinho aqui aqui em volta da barriguinha também. Essa parte aqui, ó. Aqui. E aqui. Que é onde tá pegando mais sombra. E aqui também, ó. Pra não ficar tão claro, né? Deixa eu dar uma escurecida aqui nessa parte aqui também. Vou colocar um pouquinho de marfim aqui. Aqui. E ali. Só dei uma baixadinha ali, né? Agora a linguinha vermelhinha. Um pouquinho de coisa pra diluir mais a tinta, né? Diluente. E agora é só fazer o contorno com o mesmo pincel. E com a cor sépia. Se não quiser fazer com sépia, pode também estar misturando um pouquinho de siena e com sépia para fazer uma cor um pouquinho mais clara. Mas aqui eu quero que destaque mais mesmo, então eu vou usar o siena purinho. O siena não, o sépia, desculpa. Então, aqui é o pezinho. Do pintinho. É só ir contornando, tá? Eu prefiro esse pincel porque como ele é a cerda dele mais longa, eu consigo fazer, ter mais, como é que eu vou explicar? Esse pincel aqui, ó, meus traços saem mais largo, tá? Esse pincel zero, no caso, né? Que é próprio até para fazer olhinho, para fazer os contornos. O pincel fica mais os traços ficam mais largos, porque eu acabo fazendo mais peso, no caso, forçando mais o pincel. Esse aqui eu pego ele bem de leve e consigo fazer um contorno bem mais fininho, e mais longo também, ó. Ó, com uma pincelada só, com um traço só no caso, né? Ó, eu consigo fazer toda essa parte aqui. E se for com aquele outro pincel ali, eu não consigo. Mas é por isso que eu sempre falo pra vocês
que tem pessoas que, no caso, não se acostumam também com esse pincel, né? Já prefere o outro, então por isso que esse negócio de pincel é muito... Cada um tem o seu estilo, o seu gosto, né? Quem não quiser contornar, também não há necessidade, é só fazer o fundo mais escuro, né? Que não há necessidade também de fazer o contorno, tá? É só fazer como foi feito ali na parte da galinha pintadinha. Então, aqui é só... Eu não fiz o contorno certinho, porque eu não quero aquela coisa assim muito contornada. Só fiz uma parte ali pra escurecer mais. Pra dar o contraste, né? Aqui, ó, eu vou vir um pouquinho com esse pincel aqui pra tirar aquela marca que eu sempre falo pra vocês, assim, pra não ficar assim muito aquele contorno. No caso, onde não precisa ser necessariamente em todos os lugares, né? Bom. Você dá uma quebrada naquele contorno, assim. Mesma coisa aqui, ó. Suavizar o contorno. Agora é só fazer o olhinho. Pra fazer o olhinho tem que ser com a tinta mais diluída, tá? No caso, contorno, né? Com a mão bem leve. Bem leve, porque senão o traço fica muito grosso. Por isso que eu gosto desse pincel aqui, para o traço não ficar tão grosso. E quando fica grosso, quando o traço fica grosso, daí vem com um pouquinho de branco para arrumar ali direitinho. Tá? Deixa eu pegar aqui o risco para ver para onde que ele está olhando. Porque eu estava pintando ele sem saber onde é que ele está. Aqui. Então, a partezinha do olho é aqui, o pretinho. Mas quando vocês forem pintar, se não tem essa habilidade de colocar depois, né? Tem pessoas que estão aprendendo agora e que não tem que seguir certinho o risco. Então, daí já pega e já acentua mais com o lápis antes de pintar. Tá? É só acentuar com o lápis que daí não perde o risco. Ó, e o outro tá aqui. Impressão que ele tá vesguinho.
aqui. É só olhar no risco, né, onde está, e aqui. Agora aqui o nome, eu só quero partir aqui para pelo menos uma letra para mostrar para vocês como é que eu faço. Pelo menos aqui a letra do nome. Eu ali o pirulito eu vou deixar, porque não é tão importante, né? Eu vou puxar aqui um pouquinho. Bom, aqui eu vou diluir um pouquinho o vermelho, tá? Com esse mesmo pincel aqui, no caso, se vocês usarem o outro pincel de cerda menor, que já estão acostumados a usar ele, também, tá? Eu faço dessa forma. Cada um faz do jeito que achar melhor, né? Ó, eu diluí o vermelho tomate, porque o nome da criança vai ser em vermelho. Ó, então, eu venho aqui com a tinta diluída, com esse pincel filete longo. Ó, quando eu quero o traço mais largo, eu baixo o pincel. Quando eu quero ele mais fininho, eu levanto. Ó, aqui, ó, é uma parte mais larguinha, então eu baixo ele. Aqui eu levanto ele, ó. Tá? Eu vou fazer o contorno do nome. Aqui eu já posso até preencher, ó. Aqui eu posso até deitar o pincel. Ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Com a mão bem leve, bem na pontinha do pincel. Daí, quando eu quero, quando no caso é uma parte mais larga, daí sim eu posso vir aqui e até baixar o pincel, que ele vai ficar um traço mais largo. Ó. Daí depois, se vocês quiserem preencher aqui com outro pincel, é só preencher com outro pincel, né? Se não, também pode vir aqui e com o mesmo pincel já ir preenchendo, ó. Daí aqui no caso é só, ó. É só prestar bem atenção como é feito, ó. Não tem segredo nenhum. É só ter a mão bem leve. No caso, isso aí a gente tem que aprender, né? É a base do treino. Ó. E usar o pincel em pé. Que eu posso até alargar um pouquinho mais, ó. Aqui, para preencher, é só deitar o pincel. Pena que está à noite e acaba fazendo sombra, né? Deixa eu ver se eu consigo um ângulo melhor aqui. Ah, daí vai virar aqui a câmera. Acho que assim agora vai ficar melhor. Ó. Traço fino, pincel mais em pé e bem, ó, bem na pontinha do pincel. Traço mais largo.
sei se vocês estão conseguindo ver aqui. Aqui, como eu falei, quem quiser preencher com outro pincel menor aqui dentro, pode preencher com outro pincel menor. Tipo, pode usar o número 0, o número 4, daqueles de cabo amarelo mesmo, para fazer o preenchimento ali dentro. E eu uso o mesmo pincel. Vou por aqui sair um pouquinho fora, porque eu quero virar mais o pincel, mas tem que ser em pé. Não tem como eu virar aqui para mostrar, porque senão vai acabar acontecendo aquilo ali. Tem que ser o pincel em pé mesmo. Ó, aqui dentro é só colocar o pincel deitado, que ele fica com as cerdas bem largas, ó. Ele abre, ó. É só deitar o pincel. Por isso que eu prefiro esse pincel com a cerda mais longa. Que eu acho bem mais fácil para trabalhar com ele. Agora é só vir preenchendo. Pode carregar bem o pincel. A tinta já está bem diluída. É só preencher. Deu preenchidinho, pessoal. Aqui só vou largar um pouquinho mais aqui, ó. E aqui também. Pronto. É rapidinho para fazer o nome com esse pincel. Mas quem não tem habilidade com ele e quer aprender, o certo é comprar o pincel, né? E esse filete tem outras marcas também, não é necessário comprar a mesma marca. Mas tem esse pincel filete de cerdas mais longas. E daí é só treinar bastante, pegar um tecidinho e ficar treinando o risco com ele.
que vocês vão ver que é bem prático, é bem bom de usar ele. Ó. Os traços saem bem mais longos, né? Por isso que ele tem o pelo mais longo, ó, porque os traços, para ele poder sair os traços mais longos. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, é uma aula bem diferente, né? Opa! Foi uma aula diferente hoje sobre personagens infantil, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Bom, daí o risco tá prontinho ali, depois eu vou fazer o acabamento, né? Fazer uma graminha aqui no chão, terminar de pintar ali o pirulito, fazer mais uma graminha aqui desse lado também, tá? Deixa eu mostrar ali o outro lado pra vocês verem como é que ficou. Então, depois eu vou fazer a graminha. E daí depois eu posto pra vocês verem como é que ficou o desenho completo. Tá? Quero agradecer a todos pelo carinho. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. E depois eu vou ver se eu consigo colocar o risco do trabalho no meu Face, para que vocês possam, quem quiser, no caso, querer depois pintar, né? Fazer o trabalho. Daí é só pegar o risco lá no meu Face, tá? Muito obrigada a todos. Beijos.